Olá, queridos alunos, que alegria estar aqui com você novamente. Sou a professora Elisângela. Além de feliz por estar aqui contigo, estou muito bem, graças a Deus. E você? Como que você está? Muita saúde? Maravilha! Saúde é o que interessa, o resto a gente vai correndo atrás, né? Vamos vivendo, vamos buscando aí. E hoje nós estamos aqui para buscar mais conhecimento. Mais, professora? Por que mais? Isso mesmo! Porque você já tem um pouquinho de conhecimento, muito conhecimento, sobre os plateumintos e os nemateumintos. É o assunto desta aula que nós vamos tratar hoje no nivelamento. E quando eu falei em mais conhecimento, porque eu já tenho certeza que você já possui muito conhecimento a respeito deste assunto e eu quero sugerir uma coisinha para você. Vem cá. Pegou o teu caderno? Conta para mim. Tá com um lápis, uma caneta aí e o teu caderno? Tô sim, professora, mas o que você quer que eu anote? Eu vou sugerir para você que você anote ali no cantinho. Faça 2 colunas aí no teu caderno, ok? 2 colunas. De um lado, você já registra aquilo que você se recorda. O mínimo que seja, não precisa se recordar das palavras que você ouviu o teu professor falando, mas o conhecimento, aquilo que ficou, que você absorveu ali de conhecimento a respeito deste assunto. Plateumintos e nemateumintos. Registra ali tudo que você se lembra. Tenho certeza que vai ficar uma coluna imensa. Sugiro para você isso. Do outro lado da coluna, você hoje vai começar a acrescentar os conhecimentos que vão estar ampliando mais ainda a tua bagagem a respeito deste assunto. Isso mesmo. E o nivelamento, ele serve mesmo para isso. Resgatar os teus conhecimentos anteriores para eles darem mais base e suporte para aquilo que você vai aprender mais ainda a respeito deste assunto. Nossa, professora, quer dizer então que nós nunca aprendemos tudo a respeito de um determinado assunto? É muito difícil, você não acha? Né? Porque não se encerra ali, naquilo que nós já aprendemos e pronto, acabou. Sempre tem algo a mais ali a explorar, porque a evolução acontece ainda mais em ciências, né? Então, a evolução acontece ali com as espécies, né? Novidades surgem, né? Entre elas, no campo científico, nos estudos que são realizados ali para conhecer mais, se aprofundar mais, né? A respeito daquela espécie e também para tratar, por exemplo, de muitas doenças. A importância, né, de evoluir, a importância do conhecimento, de avançar. E como vamos falar deste assunto? Plateumintos e nemateumintos? É importante nós falarmos sobre isso, evolução, porque nós vamos mencionar também algumas doenças que estão ali relacionadas com estes organismos que causam doenças. Pode causar até em mim e você, mas vamos ficar livres, não é mesmo? Vamos fazer de tudo, portanto, para ficarmos livres, né, destes organismos, então, que provocam doença. Mas, professora, o que nós podemos fazer para evitar certas doenças? Trago, portanto, esta imagem aqui. Aliás, eu trago 2 imagens para você, né? O que nós conseguimos ver aqui de semelhante nessas 2 imagens? Observamos 2 torneiras, né? Liberando água. E o que nós notamos aqui? Que a água está higienizando, nesta primeira imagem, as mãos de uma pessoa que está fazendo uso do sabonete, né? Nesta outra imagem aqui, nós observamos também uma pessoa ali segurando um utensílio cheio de vegetais. Eu consigo identificar, você consegue ver aqui? O que nós conseguimos identificar aqui? Bom, eu consigo identificar aqui pimentões, pepino, tomate. Você gosta de comer essas coisas? Eu amo. Eu sou aquele verdadeiro organismo onívoro. Como de tudo. Sério, professora? Sim, eu amo uma carne, mas também eu amo os legumes, né? Sejam refogados,
seja em salada, eles crus, uma beterraba e uma cenoura crua. Ah, é muito bom. Nós nos apropriamos, aproveitamos mais dos nutrientes destes alimentos. Mas eu vou te contar uma coisa, não é simples assim lá, vai lá no mercado, vai lá na horta, colhe, come, não. Nós temos que, fazer esse processo aqui. Observando essa imagem. Vamos observar essas duas imagens. Por que você acha que essa simples ação, esse simples ato, você acha que pode salvar vidas? Sim? Concorda com a professora? Eu concordo. Essa higienização aqui, lavando as mãos, lavando o alimento que vai ser consumido, esse ato pode salvar vida. Concorda comigo? Bom, então nós estamos já de acordo com esta afirmação. Por que você acha? Eu vou dar um tempinho então para você pensar e eu já volto ansiosa para falar mais com você a respeito deste assunto. Até daqui a pouco. Voltei, gente linda! E aí? Correu lavar a mão? Eu já sei que você faz isso. Eu tenho certeza que o tempo todo você está cuidando aí da higiene das suas mãos. Assim também como eu tenho certeza que você ajuda aí em casa no preparo dos alimentos, né? Eu sei que você ali ajuda a mãe, a avó, a tia, a irmã a higienizar os alimentos, né, que serão consumidos, né? As verduras para preparar aquela salada maravilhosa, né? Os legumes para fazer um refogado. Mas por que esse simples ato de lavar as mãos, higienizar os alimentos, por que esse simples ato pode salvar vidas? Por que, professora? Porque evita doenças. Isso mesmo, professora, eu me lembrei agora de algumas doenças aí causadas pelos plateumintos, né, Mateumintos? Eu tenho certeza que você está se recordando. Nós não podemos esquecer que, infelizmente, as doenças matam. Então, nós temos que cuidar, realizar a prevenção. Professora, o que a senhora acha então de nós irmos lá no posto e tomarmos uma vacina? Meus queridos, infelizmente, para muitas doenças não existem vacina. Então, o método de prevenção, o principal eu até diria, é a higienização. Então, vamos realizar bem a higiene das nossas mãos e dos alimentos que nós vamos consumir, para assim evitar o contato com agentes causadores de doenças, né? Que podem levar a um prejuízo maior à nossa saúde, o nosso corpo. Então, quando nós realizamos este simples ato de lavar as mãos, lavar os alimentos que vamos consumir, nós estamos salvando vida, estamos valorizando mais a nossa saúde, estamos cultivando mais saúde e evitando que estes organismos aqui, por exemplo, né, alguns exemplos, eles tenham contato conosco, desencadeando doenças. Bem, trago aqui para você alguns plateumintos, né, alguns representantes deste filo aqui, os plateumintes, né? O esquistossomo, se recorda dele? Esquistossomo? A planária, olha ela aqui, nessa animação. É até bonitinho de ver, né? Pois é. E aqui embaixo, uma tênia ou a famosa solitária. São organismos que desencadeiam doenças, se nós não mantermos ali a higienização. Mas não só isso. Quero falar um pouquinho para você do esquistossomo. Um plateuminto capaz de provocar uma doença chamada de esquistossomose. Se recorda? A famosa e popular conhecida como barriga d'água. Professora, eu me lembrei. Ótimo! Anota aí do ladinho.
esta recordação que você está tendo aí sobre este assunto, né? Estamos numa aula de nivelamento, estamos aí resgatando informações, né? Lembrando então que a esquistossomose, popularmente também conhecida como barriga d'água, né? O nome ele já é bem sugestivo porque realmente é uma característica muito nítida visualmente, né? Quando a pessoa ela está acometida com essa doença, a esquistossomose, ela fica com o abdômen, a barriga, com uma extensão muito grande, né? Por conta da presença do esquistossoma. E este plateuminto, por que muitas doenças matam? No caso, a esquistossomose. Sim, a esquistossomose é uma doença que pode levar a óbito. Por quê, professora? Porque o esquistossomo, ele ataca órgãos vitais, fígado, podendo levar ali a insuficiência hepática, o intestino delgado, ataca também os rins. Professora, eu estou tentando me recordar como que é mesmo que a gente acaba contraindo a esquistossomose, como que é mesmo a doença da barriga d'água, eu tomo água contaminada, como que é? Veja bem, a esquistossomose, barriga d'água, né, popularmente conhecida, é também popularmente conhecida pela doença do caramujo, pelo fato dele desenvolver-se dentro de um caramujo. Então, se uma pessoa estiver infectada, ela defecar no ambiente, ali no solo, né, ela vai estar contaminando aquele solo. Certamente ela não vai estar sabendo disso, né? Por isso a importância também do saneamento básico, né? Para, portanto, dar condições dignas ali para os cidadãos, né? Para estar evitando esse tipo de ação, para então não contaminar o solo, né? Então, as fezes depositadas ali, aquelas fezes contaminadas pelo esquistossoma, né? Depositada ali no solo, vai se desenvolver dentro de um caramujo, que vai se desenvolver num ambiente aquático, tá? Ele tem condição, então, para se desenvolver, se deslocar ali no ambiente aquático, ali através do solo, e vai contaminando a água. A pessoa, uma pessoa que não está contaminada pela esquistossomose, tem contato ali, direto, pele com a água contaminada. Infelizmente, o esquistossomo vai penetrar no organismo da pessoa através da sua pele, levando ela, então, a ficar acometida com essa doença. Aí, o que vai acontecer? O esquistossomo vai se desenvolver ali no organismo. Tem pessoas, né, acontece de algumas pessoas demorarem para apresentar os sintomas. Calafrios, dores na barriga, muitas vezes febre, inchaço. Aí, quando esses sintomas são tardios, o organismo já se desenvolveu bastante, podendo já ter agredido o fígado, por exemplo. Aí que está o problema. Vai no médico? Vai no médico. Vai fazer o tratamento? Vai. Eliminou o esquistossomo? Eliminou. E os danos? E o prejuízo que ele já causou ali para os órgãos? Aí é que mora o perigo, porque daí a dificuldade, o problema é maior em recuperar a saúde, né? O metabolismo, as atividades metabólicas daquele órgão que é indispensável para nós. Nós precisamos do nosso corpo, exatamente assim como nós fomos feitos. Nós precisamos de cada órgão para que cada um desempenhe adequadamente as suas funções no nosso corpo e nós temos a nossa saúde garantida, certo? Então, esquistossomose provocada pelo esquistossomo através de uma água contaminada. Aqui também nós temos a planária, nós temos a tênia, a famosa solitária, né? Que é uma doença ali provocada, então, ali pela ingestão de carnes cruas. A tênia saginata, né? Existem dois tipos de tênia. A tênia saginata tem como hospedeiro intermediário o boi. Então, temos que ter cuidado ao comer uma carne bovina, sabermos a procedência daquela carne. Geralmente, muitas pessoas gostam de uma carne mal passada, o bife mal passado. Temos que conhecer muito bem, né, a procedência daquela carne, porque aquela carne pode estar sendo ali um hospedeiro intermediário da tênia saginata. Tem a tênia sólio, né,
que tem como o hospedeiro intermediário o porco. Quem não gosta de uma carninha de porco, né? A maioria das pessoas gosta ali de um pernilzinho de porco. Então temos que ter cuidado ao consumirmos carnes cruas, né? Porque estas carnes podem ser ali, né, portadoras destes organismos que provocam doença. Então, evitar ao máximo. Carne sempre muito bem cozida e muito bem assada. As fritas a gente sabe que geram danos aí para a saúde, né? Aumentando aí o LDL, o colesterol que prejudica a nossa saúde. Então vamos optar aí por alimentos, né, preparados de modo cozido, a vapor ou o assado. No caso da carne, né, assar bem elas então, para que elas possam ser consumidas e se tiver ali com esses organismos, eles serão neutralizados ali durante o preparo. Muito bem, falando da anatomia deles, apresentam a simetria bilateral, certo? O corpo é alongado, como a gente observa, e qual que é a outra característica? Corpo achatado, certo? Uns são de vida livre, estão no ambiente, vivem no mar, na água doce, até em solos úmidos. O caso da planária, ela tem esse modo de vida, né? Vida livre, vivendo nas águas, solo úmido, né? E ali então ela se desenvolve. Outros organismos, olha aqui minha gente, são parasitas. E parasita, esse nome já não é bom. Parasita vai causar um prejuízo. No caso desses aqui, vai causar doenças, como a tênia, por exemplo, né? E o esquistossomo. Minha gente, não é barbante isso aqui não. Não é não, professora? Não, não é mesmo não, né? Isso aqui é um platelminto, então, que a pessoa está ali provavelmente, né? Uma situação que foi eliminada, acontece de muitas pessoas eliminarem organismos solitários de metros e metros ali na hora que vai defecar, por exemplo. Muitos casos são evidentes quanto a isso, tá bem? As espécies parasitas, onde que elas vivem? Todo parasita precisa de um hospedeiro, né? Fazer o quê? Precisa do hospedeiro para se desenvolverem, né? O organismo, então, é o hospedeiro. Então, se alimentam, no caso aqui da tênia, né? Elas não têm boca, elas não têm sistema digestório, mas elas se alimentam da superfície corpórea delas. Então, onde elas estão, a superfície corpórea delas ali, então, vai obtendo, então, vai retirando os nutrientes ali do hospedeiro. E com isso ela vai se desenvolvendo, vai se fortalecendo e vai enfraquecendo o hospedeiro. Professora, o que é isso? Uma atividade. Bora, você topa? É que eu trago aqui uma pequena reportagem e depois uma atividade para você fazer. Bora lá então conferir comigo? O Senado Federal aprovou, em dia 24 de junho de 2020, o projeto de lei que estabelece o novo marco regulatório do saneamento básico. O secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura da CPEC, Diogo McCord, destaca a importância da aprovação do novo marco regulatório para os brasileiros em 4 pilares: o da saúde pública, o ambiental, o econômico e o financeiro. São mais de 100 milhões de brasileiros que atualmente não têm acesso à rede de esgoto, explica o secretário. Aí a questão, minha gente, né? Nós já temos aqui essa pequena reportagem para clarear mais, né? Aí o nosso entendimento a respeito da importância, né, do saneamento básico. Aí eu pergunto para você, a falta de saneamento básico está relacionada à transmissão de qual doença causada por platelminto? Tchan, 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 tchan. Se recorda? Já? Que maravilha! Então eu vou dar um tempinho para você registrar essa atividade, essa questão no teu caderno, para você responder e eu já retorno com você então para darmos continuidade até daqui a pouco.
Voltei, minha gente linda, querida, meus alunos amados. E aí, registrou essa atividade? Conta para mim, a falta de saneamento básico, ela está relacionada com qual doença causada por plateuminto? Qual doença que é transmitida aí por qual plateuminto? Vamos conferir? Muito bem. A ausência de saneamento básico contribui para um elevado índice de ocorrência de doenças veiculadas pela água. Um exemplo é a esquistossomose causada por um plateuminto, cuja larva infectante cercária fica na água. Mandou bem? Parabéns aí, tá? Pelo teu desempenho, pela sua dedicação aí com os teus estudos. Bora lá então. Falamos então dos plateumintos. Agora estão eles aqui, os nemateumintos. Recorda deles? Professora, me recorda a lombriga. A lombriga é um nemateuminto? Muito bem. Olha ela aqui, ó. Ascaris lombricoide, a lombriga. Parabéns aí pela tua lembrança, muito bem. Tenho certeza que o teu caderno já virou a segunda folha. Meu Deus do céu, a tua professora vai ficar muito orgulhosa de você, vai falar, mas olha só que estudante mais dedicado que eu tenho. Então, minha gente, olha aqui, ó. Alguns representantes deste grupo aqui dos nemateumintos. O necator, o oxiúrio, Ascaris lombricoide, que você já se recordou, né? Popularmente conhecido como lombriga. Aqui nós temos a filária. Nós temos aqui também um ancilostoma, né? Então, são alguns representantes deste grupo também que desencadeiam mal, né? Para o organismo, o hospedeiro, né? Que vai ser, então, ali abrigo para esse parasita, a lombriga, por exemplo. Então, como que é o corpo deles? Cilíndrico, alongado, apresenta uma simetria bilateral e olha aqui, ó, que interessante. As extremidades são afiladas, são bem fininhas. Então, aqui a gente está conhecendo um pouquinho, então, das características de um nemateuminto, minha gente. Podem viver onde, professora? Onde mesmo que eles vivem? Mar. Podem viver também em água doce e solo úmido e diferentes climas, como a gente pode constatar aqui até mesmo no solo, tá? Desde que o solo esteja úmido ali, pode contar com a presença então destes organismos nemateumintos. Algumas espécies têm vida livre, vivem no ambiente, se alimentam de pequenos animais, enquanto que outros são parasitas. Necessitam ali então do hospedeiro para se desenvolver e para retirar o alimento ali às custas do hospedeiro, né? Para crescer e se desenvolver. Os parasitas, olha aqui essa imagem impactante. Os parasitas geralmente têm o corpo que é revestido por uma camada. Essa camada que reveste o corpo dos nemateumintos que são parasitas, protege, olha só, né? Os caras são parasitas, agridem o hospedeiro, faz mal para o hospedeiro, mas eles têm ali uma camada que vai proteger eles, né? Cada um se desenvolve e se defende como pode, né? Então, no caso desse grupo aqui de organismos, né? Desenvolve uma camada que é resistente, uma camada que vai protegê-los ali contra qualquer hostilidade ali do ambiente, né? Onde eles se encontrar ali, independente ali, a gente não sabe que tipo de hospedeiro que vai ser, né? Mas essa camada vai proteger, então, estes organismos ali contra qualquer agressão ali do hospedeiro, certo? Nematódios, parasitas de planta. Já ouviu falar? Se recorda? Muito bem. Alguns nematódios microscópicos, eles podem o quê? Destruir todo meio de transporte de substâncias, de seivas que existem nas plantas. Se recorda do xilema e floema? É mesmo, você já anotou aí? Que maravilha! São os vasos condutores, né? De nutrientes, substâncias nutritivas ali, então, para a planta. Então, alguns nematódios, eles acabam destruindo estes vasos condutores, impedindo o quê? A movimentação de água,
o transporte de nutrientes que se faz necessário ali para as plantas. Vem comigo, mais uma atividade. Ao abrir o envelope com o resultado de seu exame parasitológico de fezes, Jequinha leu positivo para ovos de Ascaris lumbricoides. Qual das medidas preventivas de doenças parasitárias não deve ter sido realizada por Jequinha na sua vida diária? Conhece o Jequinha? Não? Se conhece, fica longe, tá? E se conhece, dê uns conselhos para ele. Quais foram essas medidas preventivas que ele não realizou para cortar essa doença? Eu vou dar um tempinho para você e a gente já volta para conferir até daqui a pouco. Voltei, gente linda! E aí? Conta pra mim, qual das medidas preventivas de doenças parasitárias não deve ter sido realizada pelo Jequinha na sua vida diária? O que será que ele deixou de fazer, hein? Bora lá conferir? Lavar bem as mãos e os alimentos antes das refeições, pois os alimentos regados com água contaminada de rios e córregos podem apresentar ovos de Ascaris lumbricoides. Se não fizer essa higiene, também podem se contaminar com seus vermes. E aí, gostaram da aula? Que maravilha! Espero que vocês fiquem muito bem. Até breve. Tchau, tchau.